Juliana Rosa, Economia é com você, Juliana. Hoje é o dia D, a gente gosta de saber. E aí, vem cá, queda nos juros. Vai ter queda, obviamente vai ter queda nos juros, expectativa meio. O que mais? Será que vem mais? Será que vem menos? Juliana Rosa, conta tudo que você sabe. Você, como eu falei ontem, quando te chamei no Jornal da Band, você e sua bola de cristal, por favor. Na verdade, eu tenho superpoderes e aí eu dou uma voada, assim, né? Como se fosse um insetinho lá na reunião do Copom e já ouvi tudo, hein, né? Então conta. Eu vou contar. Boa tarde para você, para Débora, para o Fábio, boa tarde aí para o nosso ouvinte. Oi, Neg, eu acho que o mais interessante hoje vai ser, mais do que, claro, confirmar essa expectativa que é praticamente unânime do corte de 0,5 ponto percentual da taxa de juros, e sairia então de 13,25% para 12,75%, vai ser mais importante, talvez, que esse resultado, a não ser que surpreenda, né? Vai ser o comunicado que o Banco Central vai ou divulgar em seguida, ali sempre tem um comunicado mais curto, ou naquele documento da ata, né? A ata da reunião, que é mais extenso e que sai na terça-feira que vem. E ali, nesse comunicado do Banco Central, é que o pessoal vai ficar mais de olho, porque a gente falava aqui essa semana que ainda tinha a discussão de espaço maior para cortar juros. Talvez, se não fosse agora, pudesse ser na reunião de novembro ou dezembro. Porque a gente vem trazendo aqui números melhores da inflação. E a inflação vem surpreendendo para melhor, não só os números da inflação, mas a composição da inflação, que é o que o Banco Central tem falado que é fundamental para poder acelerar o corte de juros, ali naquela parte de inflação de serviços, que demora normalmente mais a cair, e até essa vem diminuindo, inclusive ficando abaixo das expectativas, essa parte ali de restaurantes, bares, salão de beleza, enfim, serviços em geral prestados às famílias. E aí o que vai ser interessante, Oineg, a gente, talvez o Banco Central possa aproveitar esse momento para poder explicar uma discussão que é forte hoje na economia, que é o fato de que talvez a gente, se por um lado tem inflação mais baixa e por outro uma economia que está vindo também melhor que o esperado, ainda assim a gente possa ter espaço para cortar mais os juros. Por quê? Porque o Banco Central falava muito também, enfim, era uma espécie de consenso na economia de que o Brasil não poderia crescer mais do que 1,5%, mais ou menos, sem começar a pressionar a inflação. Era a nossa capacidade de produção, o chamado o PIB potencial. Só que agora a gente está crescendo 3% e a inflação continua caindo. Será que esse PIB potencial hoje no Brasil é maior? Seja porque tiveram mudanças pós-pandemia, seja porque uma série de reformas que foram feitas ao longo do tempo podem ter ampliado a capacidade do Brasil crescer sem gerar inflação. Então, talvez uma sinalização nessa direção possa abrir a perspectiva ou não de que os juros no Brasil possam cair mais rapidamente. Então, essa discussão hoje é o que o pessoal mais está comentando. Será que o Banco Central vai dar alguma pista de que esse chamado PIB potencial, a capacidade do Brasil crescer sem gerar inflação, aumentou? Porque se ele falar alguma coisa nesse sentido, é como se ele estivesse falando, olha, mesmo com a economia surpreendendo para cima, para melhor, ainda assim eu teria capacidade de cortar os juros com mais força, que a inflação não vai voltar. Então, tem muita coisa nesse pós-pandemia, né, que ainda está sendo debatido, o que veio para ficar, o que não veio, ainda tem resquícios de pandemia, né? Ainda tem uma série de mudanças que ainda não voltaram para os lugares anteriores e a gente não sabe se vai voltar. Então, seria bem interessante se o Banco Central der alguma pista de como é que ele está vendo aí o andamento da inflação diante de um crescimento que é acima do que o Brasil tem capacidade de suportar sem gerar inflação. Agora, Juliana, você não acha que
Jornalista, quando pergunta, você não acha, é porque ele acha, né? Você não acha? Aí você, acho sim, acho sim. Você não acha que, em parte, o que impera é uma certa desinformação? Porque quando você tem histórico, quando as coisas... Quando é que você consegue construir um histórico para poder dizer que algo pode se repetir? Quando os eventos são previsíveis, sei lá, você tem a cada 4 anos eleição. Então, você consegue falar alguma coisa sobre a eleição porque você teve 5 eleições, 6 eleições, 7 eleições, 10 eleições. Num Brasil que tem pouca eleição, fica difícil fazer previsão. A gente tem inflação sob domínio há pouco tempo. A gente tem uma moeda também há pouco tempo. A gente não tinha, a gente teve várias moedas. Então, a gente tem o Banco Central independente pela primeira vez. Tem uma série de eventos que estão acontecendo pela primeira vez. Nunca houve uma pandemia como essa na história. Então, eu tenho a impressão que tudo fica difícil de projetar com base no histórico, porque o histórico é novo. Não tem um pouco disso também? Total, que os economistas estão dizendo, porque a gente fala, todo mundo, né, os nossos ouvintes certamente já falaram, esses economistas não acertam uma, né? E o fato é que realmente a economia é difícil acertar exatamente previsões, só que esse ano, e ano passado também, né, a diferença de previsões está gigantesca. Nunca a gente teve uma diferença entre expectativa e realidade tão grande. Sim, né? Parece aquelas do Instagram, né? É que nem aquele bolo lindo, né, de aniversário, né, expectativa linda, realidade, aquele bolo todo torto, né, minha cara. Mas o que acontece é isso, eles dizem que depois da pandemia, o modelo, eles colocavam ali, o que sempre acontece, como você falou, né, em períodos de eleição, o dólar normalmente sobe, né, a bolsa e tal, desce, o que sempre acontece quando o PIB brasileiro passa de 2%, a inflação sobe, só que agora não, né, eles botam os números e eles giram os modelos e a inflação continua caindo com o PIB a 3%, né? Então, tem uma discussão grande se... É por isso que eu acho que é interessante, porque o Banco Central tem mais informações do que o mercado, né? Ele tem acesso a muito documento, muito estudo internacional. Então, enfim, é dali que sai a decisão. Então, vai ser interessante a gente ver se o Banco Central também começou a questionar essa capacidade maior do Brasil crescer sem gerar tanta inflação. Ou seja, as premissas mudaram e não estão funcionando dentro desse modelo. Então, isso vai fazer muita diferença, porque, no final das contas, isso vai fazer diferença na nossa vida, né? Será que o Brasil tem capacidade de acelerar o ritmo de queda de juros? Isso vai ser importante para acelerar o pagamento de dívidas, a volta dos investimentos e sustentar um crescimento mais rápido, né, em níveis maiores aí da economia. Então, vai ser bastante interessante se ele se colocar dentro de um mar de dúvidas, né, como você está trazendo, que é o que o mundo hoje vive. Nos Estados Unidos mesmo, eles estão fazendo uma série de contas lá, porque eles não sabem, a partir de janeiro do ano que vem, hoje é reunião do Banco Central também nos Estados Unidos, né, e vai estar todo mundo de olho também no que a maior economia do mundo vai dizer, porque a dúvida também é um pouco por aí. Assim, vem cá, os Estados Unidos devem manter os juros agora, mas será que os juros são suficientes dos Estados Unidos para a inflação voltar ao patamar de 2%, que é a inflação lá? Então, também vai ser interessante, antes de ouvir o nosso Banco Central, o presidente do Banco Central americano vai falar um pouco depois das 15h, e a gente também vai poder entender se o debate lá nos Estados Unidos também está indo nessa linha, porque, imagina, se os caras lá também estão perdidos, né? Parece que o mundo todo está tentando ainda se encontrar, né? Vamos acompanhar a economia com você. Amanhã tem novidades, teremos a taxa de juros nova, saberemos ainda hoje às 6h. Juliana Rosa, obrigado. Aliás, parabéns pelo evento ontem. Muitas mensagens circulando nas redes sociais, elogiando o seu desempenho, o desempenho da Débora Alfano. Incrível essa dupla, viu?
A gente arrasou, né, Débora? Pô, total. Juliana. Tinha mulher lá, né, no estúdio, foi muito bom. Foi muito bom. O mundo é das mulheres. E quem seja perdeu tão pode radical. acompanhar no nosso YouTube, lá na página da Rádio Band News FM, dá pra assistir tudinho. Foi um prazer, viu, Ju? Foi muito bom. Valeu, Juliana, obrigado. Um beijo. Beijo. Beijo.